Quero cumprimentar a todos com boa noite, ou um bom dia ou uma boa tarde. Depende da hora que você vai ouvir esta gravação. Eu estou gravando, são 2h24 da manhã do dia 5 de maio de 2020. Sou Neuza Baldini, sempre me apresento. Gostaria de meditar com você uma palavra preciosa, que é a palavra de Deus, que se encontra no Salmo número 32. O Salmo 32, cujo título diz assim: A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. Este salmo é de autoria do rei Davi. Então vamos ouvir. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até ao transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. Vou repetir o versículo 11 do Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Observando a leitura deste salmo, nós ficamos pensando a situação em que o rei Davi se encontrava. O rei Davi havia cometido um adultério com a mulher de Urias, com Batseba. E neste adultério, essa mulher engravidou. E nasceu o menino. Mas Deus não permitiu aquela criança viver. Deus permitiu que a criança nascesse e a criança adoeceu. E a Bíblia nos diz que o rei Davi jejuou e orou por aquela criança que se encontrava enferma, mas Deus a levou. E Davi não só adulterou com Batseba, era casado com Urias, como também ele cometeu uma grande maldade. Ele autorizou que Joabe, o seu capitão do seu exército, seu general,
que ele colocasse Urias, o marido de Batseba, à frente da zona de risco para que aquele homem morresse. E ele morreu. Mas este pecado custou muito caro na vida de Davi. O rei Davi, Deus preservou a vida dele e também de Batseba. E como nós não entendemos os desígnios de Deus, que são muito além do nosso entendimento, o filho que sucedeu Salomão no trono foi exatamente Salomão, o filho de Batseba, não o filho da primeira relação, porque este primeiro filho morreu. Bem, mas voltando ao Salmo 32, porque a história de Davi na Bíblia é muito longa, mas eu quero deter aqui no Salmo 32, quando ele diz no versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha que ele diz, a maldade do meu pecado. Davi tinha consciência que o que ele cometeu foi gravíssimo. E no versículo 3 do capítulo 32, o rei Davi diz assim, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Veja bem que Davi estava num estado deplorável, porque ele ainda não tinha confessado a Deus o seu pecado. Davi estava morrendo aos poucos. Ele diz aqui que até os ossos dele já estavam envelhecendo. Ele precisava confessar a Deus aquele pecado. Ele precisava pedir perdão a Deus, se verdadeiramente ele estava arrependido. Porque não adianta, quando nós cometemos um pecado, ou vários, e nós apenas ficamos lembrando daquilo que fizemos e prometemos que não vamos cometer mais aquele pecado, não vamos fazer mais aquilo que fizemos, não vamos repetir aquele pecado. Mas não é o suficiente. Nós precisamos, além do arrependimento, confessar a Deus. Então ele diz, no versículo 5, repetindo, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Não pense você que a sua maldade, a nossa maldade, que nós encobrimos, que está encoberta para Deus. Não! Tudo está patente e transparente aos olhos de Deus. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele conhece tudo, até os nossos pensamentos. Não adianta escondermos daquela pessoa que a gente não gostaria nunca que aquela pessoa descobrisse que nós estávamos traindo, mentindo, sendo falsa, enfim, usando de traição, seja em qual área for da nossa vida. Para Deus não está nada escondido. E enquanto nós não confessarmos a Ele, nós não temos paz. E nós precisamos do perdão de Deus para termos direito de morar nas mansões celestiais, ao lado do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Como nosso Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Deus, Ele não nos nega o perdão.
Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo para derramar o seu sangue na cruz, para nos redimir da maldição do pecado, para nos reconciliar com Deus. Portanto, o que é que Deus espera de mim e de você? Que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Deus os nossos pecados. E não apenas escondê-los, guardá-los bem escondidinho em algum lugar que ninguém está vendo, porque de Deus nós não escondemos. Então, repetindo Provérbios 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quem sabe a sua vida tem sido como uma água parada. Aquela água não sai dali, mas também não tem nenhum valor. É uma água parada, contaminada, não serve para beber, não serve para cozinhar, não serve para tomar um banho, porque aquela água está cheia de parasita. É uma água contaminada, é uma água parada. Então o pecado dentro de nós, ele fica proliferando. O pecado, ele nos impede de termos uma vida próspera, abençoada e feliz. Mas quem sabe você ouvindo isso diz: mas Neuza, mas e os ricos prosperam? Eles não estão? E os que estão em pecado? Mas será que aquela prosperidade de quem enriqueceu com uma riqueza que não lhe era devida? Será que aquela pessoa que enriqueceu não foi com uma riqueza roubada? Não foi com infidelidade? Não foi uma riqueza que mais tarde trouxe grandes prejuízos? E se não trouxe, poderá trazer? Então, esta riqueza, esta prosperidade, não é uma prosperidade abençoada por Deus. Porque a Bíblia está dizendo que aquele que confessa e deixa, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Glória a Deus. Então eu gosto muito deste Salmo 32, que fala sobre o arrependimento do rei Davi. Mas nós conhecemos também o Salmo 51, que também é do rei Davi, cujo título diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga
todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse versículo 10 do Salmo 51 eu acho maravilhoso, quando Davi suplica a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Então Davi está dizendo aqui que Deus tenha dele misericórdia e que Deus torne a ele a alegria da salvação. O rei Davi havia perdido a alegria, havia perdido o prazer de viver. O rei Davi estava cheio de arrependimento pelo mal que ele fez a Urias, o marido de Batseba, pois ele mandou matar aquele homem. Davi estava dizendo para Deus: eu quero teu perdão, eu confessei-te o meu pecado. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E no Salmo 51, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, amados ouvintes da palavra de Deus, vamos refletir, vamos pensar agora o que Deus está falando conosco através dessa palavra. Ele está dizendo para nós: vamos confessar o nosso pecado, vamos realmente sentir um arrependimento tal que a nossa alma ela está abatida pelo pecado. Tudo que nós vamos fazer, aquele pecado está diante de nós. Quando temos conhecimento da palavra de Deus, quando temos temor a Deus, quando realmente reconhecemos que de Deus nada nós escondemos. E só Ele tem o poder de nos redimir, de nos perdoar e de fazer conosco como Ele fez com Davi. Ele perdoou o pecado de Davi. Ele recebeu Davi novamente como um servo escolhido dele. Deus está dizendo para você: olha, eu te escolhi, eu te chamei. Tu és meu, tu és minha. Tu me pertence. Mas confessa o teu pecado. Abandone o teu pecado. Se arrependa do teu pecado. Porque senão, você nunca vai prosperar. Pode até caminhar, prosperar por algum tempo, mas Deus te trará à lembrança o seu pecado, que Ele está dizendo: hoje é o dia de você se arrepender, confessar, deixar aquele pecado que você tem cometido. E Jesus te ama. Jesus derramou seu sangue por você e por mim. E Ele está nos dizendo que enquanto nós encobrirmos o nosso pecado, nós não vamos prosperar. Então fique esta palavra para a sua meditação, para a nossa meditação. Este fundo musical que está sendo tocado diz: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar.
mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Esse hino é muito lindo. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Então eu vou encerrar para esse vídeo não ficar tão longo, já está em 20 minutos, e eu deixo aqui esta palavra que, a partir deste momento que você está ouvindo este texto lido que eu li para você, Salmo 32 e o Salmo 51 do rei Davi, que o mesmo Deus que perdoou Davi é o mesmo Deus que ele perdoa os nossos pecados. Mas precisamos nos arrepender e confessar. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Deus te abençoe. Obrigada por me ouvir. Eu sou Neuza Baldini. Até a próxima gravação, se assim Deus permitir.